Evitando competir no topo da pirâmide em celulares, a série K de intermediários é a joia da coroa da LG, que já conta com características marcantes como a resistência militar, chipset da MediaTek e que agora ganha design mais atual e conjunto de câmeras renovado. A família K foi ampliada com 3 novos modelos, os K52, K62 e K62 Plus, que têm o mesmo tamanho de tela, capacidade de bateria, mas com algumas importantes diferenças entre eles. Será que os intermediários com preços que cabem no seu bolso são os ideais para quem precisa de um celular e não pode investir tanto? Veja nossas primeiras impressões dos 3 aparelhos nesse hands-on triplo do tudocelular.com. Pelo menos em tamanho, os novos modelos da LG não devem nada para tops de linha de outras fabricantes. A linha K tem 3 aparelhos que contam com a mesma altura e largura de modelos como o Galaxy S20 Ultra, por exemplo, mas com tela menor. E por que isso acontece? A causa está nas bordas. Nos 3 celulares, elas são mais pronunciadas, especialmente na parte inferior, mas já mostram um esforço da sul-coreana em entregar mais tela para consumo de conteúdo. Seguindo na tela, outra mudança que a LG propõe para deixar seus celulares alinhados com as tendências de design é adotar o furo para a câmera frontal no topo ao centro da tela, mesmo local usado pela Samsung na maioria dos seus dispositivos. A lateral dos 3 modelos é feita em plástico cromado e imita metal, com o posicionamento dos botões da mesma forma. O de energia com leitor de impressões digitais na lateral direita, botões de volume e Google Assistente na esquerda, juntamente com a gaveta para chip de operadora. O microfone fica na parte superior e embaixo o alto-falante, entrada USB e porta P2 para fones de ouvido. Na parte de trás dos aparelhos, a LG resolveu tornar a piada oficial e batizou seu módulo de câmera de Cooktop Design. Os 3 modelos têm 4 câmeras e apenas o K52 tem um flash LED menor e redondo. Os 2 modelos mais avançados têm acabamento Silk Blast, que tem pegada de vidro, e o K52 difere dos outros com uma traseira em plástico ondulado. Esse acabamento é estranho à primeira vista, mas acredite, você se acostuma, e a pegada é a melhor dos 3 celulares. A família chega com tela de 6,6 polegadas com proporção 20:9 e resolução apenas HD+, algo que poderia ser melhor considerando o tamanho dos displays. Por aqui vemos extremidades mais escuras e o centro da tela com boa iluminação. Consumir conteúdo por aqui não é a melhor experiência possível, mas não chega a decepcionar. Por serem focados em custo-benefício, nenhum dos modelos tem taxa de atualização acima de 60 Hz. E não era de se esperar algo diferente. Mas assistir a vídeos no YouTube ou serviços de streaming é tarefa tranquila para qualquer membro da família. Os 3 celulares têm saída de alto-falante mono e pode ser facilmente abafado com uma das mãos, que é o que acontece normalmente ao jogar. O som em si não é dos mais envolventes, voltados aos agudos e com aspecto metalizado e alguma distorção no volume máximo, especialmente no K62 Plus. Porém, a boa notícia é que os 3 contam com entrada P2 e fones de ouvido na caixa. Ao colocar o fone, a LG mostra um aviso sobre o som 3D que pode ser ativado com os fones. E aí a experiência melhora, trazendo um estéreo com bom volume, embora o fone tenha o famoso design chuveirinho e construção em plástico branco que é básica, como a qualidade do som do fone em si. Os 3 modelos saem da caixa com Android 10 embarcado e a interface LG UX, que apareceu com o LG Velvet. A política de atualizações de software da fabricante coreana não é clara em relação a atualizações, e na apresentação a empresa chegou a mencionar que o Android 11 não havia sido lançado. Bom, talvez não para a LG. Em todo caso, eles devem receber o update para o Android 11, mas os usuários não devem esperar outras atualizações grandes além dessa. A interface tem suas modificações em comparação com o Android puro, a começar pela barra de tarefas, que pode ter cores trocadas, e a falta de uma gaveta de aplicativos, que pode ser colocada nas configurações. Precisamos mencionar também a quantidade acima do tolerável de aplicativos pré-instalados, já que os 3 modelos trazem pacotes que incluem jogos, aplicativos de hotelaria e até mesmo o TikTok. Você já deve saber da parceria de longa data entre LG e MediaTek, que fornece os chipsets para os intermediários da sul-coreana. Então, temos Helio P22 no K52 e P35 nos K62 e K62 Plus. O modelo mais básico tem 3 GB de RAM e 64 para armazenamento,
Enquanto o que diferencia os modelos da linha K62 é o armazenamento, com o Plus oferecendo 128 GB de espaço interno. Nos testes frios, resultados bem semelhantes no Antutu, 93.000 no K52 e praticamente empate entre os dois modelos mais avançados, ambos na casa dos 100.000 pontos. Não são resultados empolgantes, mas a proposta dos três é o custo-benefício, com um desempenho intermediário. Não há diferenças na capacidade da bateria dos três modelos. Todos contam com 4.000 mAh e prometem duração para um dia inteiro de trabalho. Mas isso nós descobriremos em nossos testes padronizados. E vale destacar que modelos de concorrentes já contam com capacidades que até mesmo ultrapassam os 5.000 mAh. E a potência de carregamento não é das mais altas, já que os três modelos contam com carregador embarcado na caixa com potência de 10 watts. Ou seja, se você estiver com pressa para sair de casa e precisar recarregar o celular, não terá aquela rapidez que modelos mais potentes oferecem. E talvez o melhor seja o tradicional recarga na hora de dormir. Toda a linha tem 4 câmeras traseiras e uma frontal. No K52 a câmera principal é de 13 megapixels, enquanto os outros dois modelos se apresentam com um sensor de 48 megapixels que une 4 pixels para uma foto de 12 megapixels. Há ainda uma ultra-wide, macro e sensor de profundidade. Nas selfies, cada um tem uma lente, 8 megapixels no K52, 13 no K62 e 28 megapixels no K62 Plus. E essa diferença é nítida na hora das fotos. Há uma tendência em cores saturadas nos três modelos, e o mais básico entrega a imagem lavada e com poucos detalhes, enquanto as coisas melhoram com os dois mais avançados, com resultados que condizem com sua faixa de preço, ou seja, nada empolgante, mas o suficiente para as redes sociais. A macro não empolga, ficando distante de rivais da Motorola, por exemplo. A ultra-wide faz fotos bem iluminadas, mas há uma perda notável na nitidez. Já na câmera principal, os três celulares entregam imagens mais escuras, mesmo em situações de alto contraste, mas especialmente no K62 Plus, a boa nitidez e preservação dos detalhes. Em vídeos, todos gravam em Full HD, seja com a câmera frontal ou com a traseira, e não é possível escolher a taxa de atualização. A LG se esforçou para manter seus modelos intermediários com preços agressivos, e os três modelos foram lançados com preços que, em tempos de dólar alto, conseguem se manter competitivos. Os valores variam entre R$ 1.500 e R$ 2.100 no preço de lançamento, mas é possível encontrar valores menores em pouco tempo, como já é comum da série K da LG. Estas são apenas as primeiras impressões e cada modelo receberá uma análise individual completa que vai apresentar mais detalhes de cada um deles. Nesse primeiro olhar, é impossível não notar que há mais semelhanças do que diferenças entre eles. E mais uma vez a LG aposta em intermediários resistentes, com boa construção, mas que entregam um desempenho geral que acompanha a sua faixa de preço. E aí? O que você achou dos lançamentos da LG? Algum deles é uma boa pedida para as suas necessidades e bolso? Será que os preços vão baixar na Black Friday? Se estiver procurando por eles com a melhor oferta possível, deixamos aí abaixo o link para o nosso comparador de preços. Além, é claro, da matéria em texto no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.